Olá pessoal, eu sou o Cristiano, dentista e CEO da Odontotop, e hoje nós vamos falar sobre precificação. E melhor ainda, nós vamos entender como isso pode levar o seu negócio à falência ou até mesmo como isso pode impactar na satisfação do seu cliente. Mas antes da gente iniciar, eu vou pedir para você dar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal para que você possa acompanhar todos os conteúdos que a gente está trazendo aqui. Bom, o dia a dia meu de dentista não é diferente de qualquer dentista que sai numa graduação. Durante os 4 anos e meio de faculdade, nós dentistas não aprendemos a fazer gestão do negócio. Parece algo até engraçado, né? Mas nós saímos da faculdade e a gente não sabe o quanto cobrar para o nosso paciente. Basicamente, a gente sai da faculdade sabendo fazer a parte operacional. Lá na parte clínica, a gente é muito bom. A gente passa toda a faculdade aprendendo a parte operacional. Mas por quanto vender o nosso serviço? Quanto realmente eu devo cobrar? Qual a margem de contribuição que eu tenho em cada serviço? Qual a minha inadimplência? Quanto eu tenho de retrabalho? É muita coisa que a gente nem leva em consideração. Às vezes eu converso com alguns colegas dentistas e eles me falam assim: não, eu lá no meu consultório eu vendo 80 mil. E me sobra mais ou menos aí uns 50, 60 mil por mês. Aí eu começo a perguntar algumas coisas. Qual o teu custo com aluguel? Qual o teu custo com pessoal? Qual o teu custo com laboratório? Quanto eu estou gastando para atrair o cliente até o meu consultório, até o meu negócio, até a minha clínica? E foi a partir dessas dores que eu entendi qual o melhor caminho para que a gente tivesse sucesso. Porque a odontologia é um negócio, é um mercado altamente lucrativo. Mas a gente precisa ter tudo muito claro e saber fazer os cálculos, gerir o negócio. E é sobre isso que nós vamos falar. Por isso que eu trago aqui para vocês os 3 principais erros que nós dentistas cometemos. Em detalhes, para que você pare de cometer lá no seu consultório. Dos 3 erros, o primeiro que eu vou falar com vocês é sobre ignorar os custos de operação. Muitas vezes nós entendemos que os custos de um dentista é basicamente o aluguel, o custo com mão de obra e o custo com materiais. E bem pelo contrário. Esses são custos que estão muito fáceis de serem enxergados. O grande problema está escondido. Está escondido muitas vezes na inadimplência que nós temos lá no nosso consultório, porque nós não olhamos o quanto realmente a gente tem a receber e que os pacientes não estão pagando. Eu faço um questionamento aqui. Você consegue lembrar de cabeça agora qual o percentual de inadimplência do seu negócio? Se você não consegue lembrar, provavelmente você tem um descontrole financeiro. Outro ponto que nós precisamos ter atenção: retrabalho. A gente leva muito em consideração a perspectiva do cliente, do paciente que está vindo comprar um tratamento, quer fazer um procedimento, muitas vezes um nível estético, e nós temos do outro lado um profissional que vai entregar um trabalho e que muitas vezes não satisfaz o que o paciente gostaria de ter. E nós temos muito retrabalho. E nós precisamos medir quanto isso está impactando no caixa do nosso negócio. Quanto é a nossa depreciação? Muitos de nós não levamos em consideração o quanto o nosso material, nosso equipamento está depreciando, a nossa estrutura. E aí, lá no momento de fazer a reforma da nossa estrutura, trocar a fachada, ou até mesmo quando o equipamento tem um problema, nós não levamos em consideração isso, não colocamos na nossa precificação. Sabe mais um ponto aqui que muitos dentistas não levam em consideração? Quanto eu gasto para atrair o cliente até o meu consultório? Quanto estou investindo em marketing? Qual o custo do meu lead? Lead é um potencial cliente. Quanto custa para trazer esse potencial cliente aqui para dentro? E muitas vezes a gente se baseia para criar o nosso preço no colega do lado. Olhando para quanto ele cobra, eu vou cobrar a mesma coisa. Mas o custo dele é diferente do meu. O trabalho que eu entrego é diferente dele. O meu custo operacional ele é totalmente diferente. E por isso que nós precisamos precificar o nosso trabalho, precificar o nosso serviço, saber o custo da nossa hora clínica, para que a gente não tenha surpresas lá no nosso caixa. O segundo grande erro está na forma como a gente apresenta o nosso serviço para o nosso paciente. Muitos de nós, dentistas, não temos uma habilidade em saber vender, oferecer e ser claro na forma como nós vamos entregar o trabalho e o que nós vamos entregar. Nessa conjuntura de saber explicar o serviço, o trabalho que nós vamos entregar, nós também precisamos explicar a forma que nós queremos receber. E aí entra um detalhe muito importante. Muitas vezes eu vejo consultórios, clínicas, dentistas parcelando o tratamento em várias vezes. E aí tudo isso não está entrando na precificação. Tudo isso não está sendo levado em consideração para criar o preço que vai ser vendido
o serviço. Isso vai ter um impacto muito grande no caixa, até porque se você executou o tratamento, você já teve um custo aqui, agora. Você depreciou o equipamento, você comprou o material, você pagou o laboratório, e o recebimento ele está escalonado muitas vezes em 24 vezes, 36 vezes ou até mesmo em 10 vezes. E você não calcula que você vai ter uma inflação, você vai receber menos lá na frente. E você tem riscos, inclusive, de não receber. E aí eu vejo muitos dentistas falando assim, não, mas eu adianto o recebimento. E aí você não leva em consideração qual o desconto que a operadora de crédito vai fazer para te adiantar esse valor. E isso impacta diretamente no resultado do seu negócio. Então tenham atenção. Na hora de oferecer para o seu paciente, ofereça, mas com consciência de que não é simplesmente 10 vezes ou simplesmente 20 vezes. O que isso vai impactar na minha precificação? Qual o grau de comprometimento que eu vou ter no meu caixa, no meu fluxo de caixa? E se eu for adiantar, não estou falando aqui que está certo ou está errado você adiantar um parcelamento. Eu estou falando para que, se você for adiantar, você tenha isso precificado. E, de certa forma, ter um cuidado para que isso não impacte na venda do teu negócio. Então, esse é um detalhe muito importante. O último grande problema dos nossos consultórios e clínicas é manter o nosso preço por muito tempo. É uma grande dificuldade, nosso mercado está cada vez mais competitivo e muitas vezes é natural que a gente acaba olhando para o nosso concorrente, para o nosso vizinho do lado e acaba querendo competir por preço e não por valor. E aí a gente acaba caindo numa bola de neve que muitas vezes não tem volta e nós precisamos ter atenção para isso. O nosso negócio ele é único, ele é individual, o teu negócio ele é individual e você precisa precificar ele de forma contínua. Os custos mudam, o aluguel tem ajuste, o colaborador tem ajuste no salário e nós precisamos ajustar o nosso preço. Senão, a nossa margem, que era 20%, daqui a pouco não existe mais, porque eu tenho vários fatores impactando e eu não estou prestando atenção. Aí eu tenho uma falsa impressão de que eu estou tendo lucro, mas na verdade eu estou tendo prejuízo. E o que está me mantendo muitas vezes é o meu capital de giro, muitas vezes é o meu equipamento que está depreciando e eu não estou vendo, mas daqui a pouco vai dar um problema e eu não tenho valor para consertar ele. Então, nós precisamos ficar atentos e atualizar os nossos preços de forma contínua. Agora que eu te passei os principais erros que nós cometemos no dia a dia do nosso consultório, da nossa clínica, no momento de precificar o nosso serviço, é hora de você pegar tudo isso e colocar em prática. Porque é essencial, se você quer ter um negócio lucrativo, se você quer ter resultado lá no final do mês, é importantíssimo que você olhe para isso. Que você olhe para o custo da sua operação, entenda como realmente você precisa vender e deve vender de forma saudável dentro do seu negócio e principalmente ter muito cuidado para não manter o mesmo preço por muito tempo ou não olhar para o concorrente e achar que você tem que cobrar o mesmo preço dele. Prestem atenção na última dica que eu vou dar para vocês. Grandes negócios, eles priorizam valor e não preço. Então nós precisamos começar a olhar cada vez mais para a entrega de valor para o nosso cliente. Não é olhando para preço que a gente vai fazer os nossos negócios evoluírem, os nossos negócios crescerem. Pegue tudo isso que eu falei para vocês, coloque em prática. Eu tenho certeza que vai fazer total diferença no dia a dia do teu negócio, assim como faz diferença aqui no nosso negócio, aqui na Odonto Top. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, me seguir aqui no meu canal, compartilhar para os nossos colegas dentistas, empreendedores, enfim, que possam ter interesse em conhecer um pouco mais sobre o mundo da odontologia e principalmente sobre essas dores que a gente fala aqui e também para que vocês possam estar acompanhando os próximos conteúdos que a gente vai estar trazendo aqui. Valeu, gente! Até breve!